Bom dia, amigos. Mais um domingo, estamos aqui reunidos em nome de Jesus para o nosso culto matinal dominical. Nós temos ouvido muitas notícias na televisão sobre guerras, rumores de guerra, essa causa aí da Rússia, da Ucrânia, tropas. Então, tudo isso nos faz perguntar: o que está acontecendo com o ser humano? Nós sabemos que tudo isso já foi profetizado, que nos últimos dias aconteceria tudo isso. Então, essa semana eu escrevi uma oração que é pelas nações, né? Pelo ser humano. Então eu vou ler aqui essa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, a Ti elevamos nossas orações, pedindo perdão pela nossa incapacidade de governar esse planeta tão lindo que o Senhor criou para nós. Tem misericórdia de nós, seres humanos, formados para ser a coroa da criação. Por que não conseguimos nos desapegar do egoísmo, ganância e vaidade? Sabemos que tudo isso provém da desobediência aos seus mandamentos. O Senhor disse: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Cuidem da terra e dos animais, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Valorizem o seu próximo antes que a si mesmos. Perdoai-vos uns aos outros para serem perdoados. Nossa oração hoje é pelas pessoas que se afastaram de ti e se fizeram deuses de si mesmas. A consequência é esse mundo caótico. Envia, Senhor, a tua cura e derrama sobre nós do teu amor. Nossa certeza como filhos de Deus é o que está escrito no Salmo 46, que eu vou ler agora. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Graças a Deus que temos a Bíblia, a palavra de Deus, para nos assegurarmos
de que Deus está no controle de tudo. Apesar da decadência dos homens, do egoísmo, da vaidade, Deus está no controle. E se nós confiamos em Deus, cremos que Ele é o autor da vida, Ele é autor de toda a criação, nós sabemos que Ele também nos proporciona o perdão, a salvação. Tanto é que após a decadência do homem, do ser humano, por ouvir a voz do mal e não querer ouvir a voz de Deus, Deus preparou para que viesse a existir um povo primeiro, um povo que era um povo exclusivo de Deus. E depois desse povo surgiu Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E Jesus é esse Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, e não apenas isso, mas nos mostrar como tem que ser o ser humano criado por Deus, qual era o objetivo primeiro de Deus ao criar o homem. E para entendermos isso, temos que nos mirar em Jesus Cristo, que é o homem perfeito, a perfeita criação de Deus, que Deus enviou ao mundo para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós que cremos em Jesus, que o aceitamos como nosso Senhor, nosso Salvador, temos também que entender qual é a sua vontade, quais são os seus ensinamentos e como entender isso. Lendo a Bíblia, lendo os evangelhos. Eu sempre aconselho as pessoas, leia, começa lendo um evangelho, vamos supor, Mateus, começa lendo, leia capítulo por capítulo, 3 capítulos por dia e vai lendo até acabar. Acabou aquele evangelho, começa outro. Só assim nós vamos conhecer verdadeiramente quem é Jesus e como devemos ser como seres humanos que seguem a Jesus e amam a Deus. Vamos estar orando e eu já vou passar a palavra para o Michel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus, para estarmos meditando na Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, dá sabedoria ao Michel, enche ele com Teu Espírito Santo, com a Tua graça, com a Tua sabedoria, para que ele possa transmitir um pouco de toda a sabedoria que o Senhor tem dado a ele, que não se cansa de ler a Bíblia, de estudar e de crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para se tornar homem perfeito. Ó Deus, que nós possamos também ter esse desejo de crescer, de ler e de conhecer mais a Bíblia, a Tua Palavra. Ó Deus, abençoa cada um que está participando conosco, a cada um que assistirá mais tarde. Abençoa essa vida, essa família. Abençoa que eles possam, cada um, buscar em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça. E as demais coisas lhes serão acrescentadas. Pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa a maldade do nosso coração e ajuda-nos, Senhor, a ser cada dia melhores. Amém. Bom dia, queridos irmãos, irmãs, a graça de Deus Pai,
O amor de Deus Pai, a graça que há em Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós nessa manhã. Nós pedimos domingo passado para que os irmãos vissem Eclesiastes capítulo 3 e também 1 Pedro, a carta de Pedro, capítulo 2 e 3, que nós vamos ver hoje o capítulo 2. Então eu vou ler novamente Eclesiastes capítulo 3, a respeito do tempo, que nós já falamos, e ele está falando a respeito de um tempo que é fundamental, esse tempo da nossa existência, debaixo do céu, e ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Vimos a vez passada que entre o nascer e o morrer, há tempo de viver. Foi o que nós falamos domingo passado. Continuando, ele diz também: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. E pedi para que a gente visse até o capítulo 3. E hoje eu vou dar continuidade falando a respeito desse tempo e a relação do que Salomão está falando a respeito de viver nesse tempo que nós temos da nossa existência enquanto vivemos aqui na Terra. Então, entre o tempo que ele fala de nascer e de morrer, nós temos o tempo de viver. E nós sabemos que a nossa vida, ela foi em parte ofuscada e perdida por falta de uma comunhão que nós deveríamos ter com Deus Pai. E Jesus veio para fazer com que houvesse esse restabelecimento, para que o homem voltasse a expressar no seu coração o reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Até o momento em que haverá a consumação do tempo e nós vamos entrar definitivamente nessa comunhão plena que agora já temos, mas ainda não da comunhão com Deus. E agora ele diz assim: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, se há tempo de plantar e arrancar o que se plantou, nós vimos que nós somos a lavoura de Deus. Nós somos o jardim de Deus. Então, se há tempo de plantar e arrancar, entre o plantar e o arrancar, nós temos que frutificar. Porque você planta uma semente na terra, ela vai fazer o quê? Ela vai morrer, vai germinar e depois ela vai crescer, desenvolver, florescer, frutificar. E se cair numa boa terra, ela vai produzir 1 para 30, 1 para 60 e 1 para 100. Mas nem toda a frutificação ela vai ser sempre plena, porque aquele que semeia, e Jesus em Mateus 13 disse: eu sou o semeador. Como o trigo não pode ficar ele só, então ele veio não só ser a farinha, o pão para nós, a partir de um trigo triturado, mas ele também veio trazer essa boa semente da palavra de Deus, o Cristo revelado, para que ele nasça também em nossos corações. Então ele veio também semear a essência desse Cristo em cada um de nós para sermos cristãos. Mas ele falou que a semeadura mostrou e deixou claro que 1/4 dela vinga, e 1/3 dela, na realidade, você vai perceber que 25% vinga, mas 75% ela não vinga. Ou o passarinho leva embora, ou simplesmente ela nasce, mas não tem raiz suficiente e acaba secando por uma dureza das pedras que estão na terra, um coração endurecido, nós já falamos sobre isso, e também uma porção dela cai entre espinhos e o cuidado do mundo faz com que cresçam os espinheiros e sufoque essa boa semente que é a palavra de Deus, Cristo em cada um de nós. Como ele é o trigo que está morrendo e semeando outros trigos, nós também somos cooperadores nessa lavoura. Fomos chamados para isso, como embaixadores de um reino, para também semearmos essa semente que nós um dia recebemos em nosso coração e que a gente vê, cri, por isso falei. Então, esse contexto desse primeiro momento em que a gente crê
naquilo que Jesus fez, na obra expiatória e vicária de Jesus Cristo, nós podemos recebê-lo em nosso coração e a partir daí nós recebemos a salvação, somos libertos da condição do mundo, transportados para o reino da luz, do seu amor, do seu Filho, Cristo Jesus, e aí crescemos nesse processo e frutificamos. E é sobre isso que eu vou falar agora na sequência, em que ele fala: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O que é muito interessante é que a nossa composição corpórea, ela representa bem uma lavoura e representa também uma condição para se edificar, como casa espiritual e como santuário de Deus. É sobre isso que Salomão está falando e que eu quero falar hoje. Primeiramente, imaginando nós, esse corpo composto por carne, parte externa, homem exterior, e pela parte interior, alma e espírito, nós sabemos que isso daqui é um elemento fundamental, divino, sagrado, para expressar Deus aonde nós estivermos, com as várias formas como o homem passa a ser conhecido muitas vezes como uma árvore frutífera ou que produz fruto. Paulo, em Romanos 12, os versículos 1 e 2, ele fala o seguinte: rogo-vos que apresenteis os vossos corpos. Corpos aqui, o sentido pleno, carne, alma e espírito. Apresenta os vossos corpos como um sacro ofício, isto é, um sacrifício vivo. Não é um sacro ofício morto, não. Um sacrifício vivo. E que possa realmente ser agradável a Deus, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então alguém perguntaria para você: qual é a boa vontade de Deus? Está lá em João 6,40, explicitamente escrito: a boa vontade de Deus é crer em Jesus Cristo, naquele que Ele enviou para que a gente pudesse ter um referencial de evidência para nós sermos como Ele. Qual é a agradável vontade de Deus? Está escrito explicitamente em 1 Tessalonicenses 4,3. Ele diz: a agradável vontade de Deus é a vossa santificação. Então nós recebemos pela fé graciosa em Cristo Jesus, que nada fazemos, e recebemos por essa fé, em graça, nós recebemos a salvação. Para desenvolver a salvação, precisamos crescer em santificação. E é o que ele fala. A agradável a Deus é que você não só crê em Jesus, mas também se santifique. E 1 Tessalonicenses 5,18 completa: e em tudo dê graças em Cristo Jesus, em todas as coisas. Então é agradável a Deus você crescer em santificação e reconhecendo tudo que Ele já fez por você, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, você dê graça em tudo. Essa é agradável. E aí você pergunta: então qual é a perfeita vontade de Deus? Está lá em 1 Pedro 2,15. Deixa claro, a perfeita vontade de Deus é que você pratique o bem. Larga o mal, a maldade e tudo que são as paixões carnais do velho homem adâmico, e agora em Cristo, sendo uma nova criatura, pratique o bem. Faça justiça em amor desinteressado, amor ágape, para calar a ignorância dos insensatos. Não é para calar os insensatos, não, para calar a ignorância, para que o insensato, vendo as obras que você faz, não possa continuar na ignorância de não ter visto Deus através da sua vida. É sobre isso que eu vou dar continuidade. Então, nós sabemos que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é fazer isso que nós falamos: crer em Jesus, a nossa santificação e em tudo dai graças em Cristo Jesus, porque sem Ele a gente não dá graças em praticamente quase nada, quando as coisas não acontecem como nós queremos, e a prática do bem. Pronto. Se alguém perguntar qual é a vontade de Deus, você fala: a boa, a agradável ou a perfeita? É uma coisa só, porque todas elas concorrem para um bem comum, como eu já disse.
E o que é mais interessante, ele fala, para que isso aconteça, você não pode se conformar com o mundo em que você está. E muitas vezes nós estamos nesse mundo paralelo. E o que é conformar? É ter a forma desse mundo. Mas ele fala, transformai pela renovação da vossa mente, para que você possa ter essa experiência e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso vai estar lá em 1 Pedro 1,8, e que ele fala que assim a gente pode, experimentando, tendo essa renovação da mente, experimentar agora, de uma maneira plena, essa fé que um dia nós professamos e confessamos. Salomão, ele continua em Eclesiastes 3,2, dizendo assim, há tempo de arrancar o que se plantou, porque você tem um tempo em que você planta, e que você arranca, que você vai colher, e o importante é entender que esse processo de santificação começou com Jesus Cristo trazendo as boas novas. Você recebe ele pela fé, tem o contexto da salvação pela obra vicária de Jesus Cristo, e aí você vai percebendo que há um desenvolvimento da tua salvação com a santificação. E você precisa ter isso para que apareça o desenvolvimento também da sua fé, para que a sua fé não fique de forma hipócrita, apenas confessada e professada, mas que ela tenha um acréscimo, como diz Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 5 até o 11. E fala, acrescenta a vossa fé virtude. A virtude acrescenta conhecimento. E ao conhecimento acrescenta domínio próprio. E ao domínio próprio, perseverança. E à perseverança, a piedade, a persistência. Depois à persistência, a piedade. E à piedade, o amor ágape. E ele fala lá, Pedro, se essas coisas existirem em você e crescerem em você, você não será infrutuoso, isto é, sem frutos, no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Você também não vai enxergar coisas só perto, nesse contexto da vida. Você vai ter uma visão mais ampla, transcendente, do eterno, e não vai ficar pensando só no temporal, esperando em Cristo Jesus, como diz 1 Coríntios 15. Os que esperam em Cristo somente nessa vida são os mais infelizes de todos os homens. Você vai ter uma visão transcendente, porque você vai conseguir enxergar promessas além desse contexto dessa vida, para o contexto eterno. Não é um futuro temporal, mas é um futuro eterno de comunhão com Deus que começa aqui e agora, no hoje desse tempo que a gente discerne espiritualmente em que nós estamos vivendo. Por isso que a palavra, ele fala em frutificar, que a palavra se encontra é carpofório. Carpofório significa o contexto de dar frutos da espécie da semente que foi colocada em você. Quando o homem caiu, o que ficou foi a imagem e semelhança de Adão. Então nós ficamos com uma semente adâmica. Mas em Jesus Cristo, 1 Coríntios 15, de 45 para frente, ele vai falando que como nós trouxemos a imagem do terreno, Adão, caído e afastado de Deus, nós precisamos agora trazer também a imagem do celestial em Cristo Jesus para sermos homens espirituais e não apenas temporais, terrenos, mas espirituais como a Cristo. Temos que trazer a imagem e semelhança de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. E aqui ele fala que esse contexto de frutificar é semear essa semente, a palavra de Deus, que vai cair em nosso coração. E a boa terra do nosso coração não é a mente, também não é a emoção, também não é a vontade, mas é a consciência. É ali que entra a palavra de Deus, e ali é que sofre uma transformação a nossa alma, porque a gente passa agora a compreender, e não só a entender as coisas de Deus. E a compreender, a gente passa a ter uma consciência para com Deus. Então, a frutificação é um processo que você faz com perseverança, porque você tem que cultivar a terra, impedir que cresça ervas daninhas,
que não cresça espinheiros para sufocar esse Cristo que foi semeado, que é a palavra de Deus, que o passarinho não tire da tua mente esse contexto, que as emoções não recebam um Cristo alegre hoje, mas que não tenha raiz para dar continuidade e seca. Então ele está mostrando uma realidade para nós em Lucas 8,15, dizendo a respeito que essa frutificação, ela requer cuidados, para que esse Cristo, essa palavra de Deus que foi semeada, cresça e haja a frutificação, como uma semente semeada, e que Jesus disse, eu sou como se fosse uma semente de trigo quando ele foi semeado. Ele falou, se ela ficar sozinha, não tem significado, mas se ela morrer, ela vai produzir muitos frutos. Porque uma semente boa, como Cristo, caindo a palavra de Deus numa terra boa, que é a consciência do ser humano, e tendo ele uma transformação da sua alma, na sua consciência, para com Deus, não só para consigo, nem para com o próximo, mas para com Deus, você vai perceber que essa pessoa transformada vai gerar uma semente para 30, uma para 60 e uma para 100. E Jesus deixou bem claro, na semeadura vão existir perdas. Ele falou que jogou a semente, mas quanta semente da palavra de Deus ele jogou e não houve germinação no coração do homem? Por causa de várias circunstâncias, inclusive um coração duro que não entrou essa palavra. Mas ele não se preocupou, ele colocou a semeadura e jogou essa semente para todos. Ele não ficou analisando quem ia ou quem podia receber. Ele deu a palavra, porque ele diz assim, aquele que semeia a boa semente, ele vai, depois que semeou, descansar. Ele vai deitar, ele vai dormir. E no outro dia ele levanta, acorda e vê umas que brotaram e as outras que não brotaram. Como ele não sabe qual é que vai brotar, ele dá a palavra de Deus para todas as pessoas. As que quiserem abrirem o coração, hoje se ouvires a sua voz, esse tempo espiritual que ele fala, não é de um dia, mas de um tempo da nossa vida. Se você abrir para a palavra de Deus, entrará e o Espírito Santo fará as transformações necessárias, porque aquele que começou a boa obra em você, ele vai concluir até a vinda de Jesus Cristo. É sobre isso que desenvolve aquilo que nós chamamos a frutificação. E nós somos então como um jardim, uma lavoura de Deus, a produzir frutos dignos de arrependimento. Então essas perdas, você não se preocupa com elas. Mesmo que você lançou e a pessoa não mostrou nenhum fruto, não se preocupe. Deixa crescer tudo junto, porque haverá joio e haverá trigo. E tudo isso vai existir e conviver. E ele fala, não tenta arrancar aquilo que você acha que é joio. Você foi chamado para ir e pregar as boas novas. Você não foi chamado para ser o julgador de quem é trigo, de quem é joio. Deixa crescer tudo junto. Porque quem vem no final e vai fazer a colheita, ele falou, são os anjos que vão separar e vão colher, e a boa semente vai ser recolhida no meu celeiro, no reino de Deus, que agora já temos em nosso coração, não são do Espírito Santo, somos já marcados, guardados, preservados pelo Espírito Santo, para um dia estar com Deus na eternidade. Então ele falou, não se preocupa, faça a tua parte, faça a semeadura, porque a obra pertence àquele que é o agricultor, e o agricultor é Deus que cuida dessa lavoura. Então não se esqueça, naquela semente que caiu, embora seja só 25% que vai germinar, a gente fala, mas 75% não germinou. Olha, pouquinha gente, 25% só aceitou a tua palavra, pouca gente está seguindo, não se preocupa, porque essa pouca gente, uma vai dar 30, vai ser um crescimento não geométrico, vai ser um crescimento exponencial. Um grão vai dar uma árvore, um pezinho de trigo, um cristinho que vai produzir depois 30 grãozinhos. Esses 30 grãozinhos vão produzir de uma maneira progressiva, 60. Depois vão produzir 100. Então o potencial vai ser muito maior dos 25% de uma boa terra do que os 75% que não foi aproveitado. Então não se preocupe, nem fique frustrado. Continua pregando o evangelho. Continua falando a tempo e fora de tempo. A boa semente que nascer, Deus cuidará dela como o agricultor que cuida de nós como o seu jardim.
Então não cabe a nós que semeamos, ajudamos a semear a palavra, fazer com que sejamos julgadores. E nem querer arrancar o que nós achamos que é trigo, que é joio. Deixa crescer, tudo junto. Na colheita será feito esse contexto. Jesus também explica algo que é muito interessante. Ele fala assim, deixa crescer tudo junto. E no final haverá essa colheita. Na minha vinda, os anjos vão fazer essa separação. E o que é mais importante, porque o que contamina o homem, ele explica algo assim muito interessante. Ele fala, o que contamina o homem é aquilo que sai do seu coração. Então, se o seu coração foi semeado com uma semente que não é a palavra de Deus, foi semeada com uma outra semente que não é a palavra de Deus, uma outra palavra de um outro quem que não é Deus, essa planta também vai crescer no teu coração. E o que é mais interessante, fala, na colheita final haverá separação. Os anjos farão isso. E a semente que Deus não plantou, guarda bem, a semente que Deus não plantou será arrancada. Mas aquela que ele plantou será recolhida no seu celeiro. Mateus 15:13 fala exatamente isso. Por quê? Porque ele explica claramente em Mateus 7:16-20 e Mateus 12:33, Jesus disse que pelos seus frutos você conhece a árvore. Ele estava se referindo a quê? A pessoas. Então nós podemos entender aqui que o fruto de uma árvore frutífera, é a expressão invisível da semente que gerou você. Semelhante à semente que gerou uma planta. Jesus começou esse contexto de gerar o trigo, lembra? E ele falou, então, aquele que foi gerado pela palavra, caiu numa boa terra, ele vai ser um trigo nesse mundo a produzir muitos outros trigos. Mas ele não vai ser só um que vai falar de Jesus. Porque nós não fomos chamados apenas vocacionados nesse chamado para só crer em Jesus e desfrutar as bênçãos de Cristo. Não. Diz a palavra de Deus em Filipenses 1:29 que nós fomos chamados e foi concedida a nós a graça de padecer por Cristo. Então eu quero fazer agora um fechamento do contexto do que Salomão fala a respeito do tempo em que nós temos que recebendo uma semente, semeadura, até que venha a colheita, tem que há um contexto de frutificação, porque nós precisamos dar frutos, frutos dignos de arrependimento. Então, compreendendo a salvação, queridos, em Cristo Jesus, isto é, a obra vicária do que Jesus fez por nós, você precisa desenvolver a salvação para ser coparticipante da natureza divina, isto é, um filho de Deus agora, crescendo em santificação com gratidão, para não ficar, veja a palavra, sem o conhecimento de Jesus Cristo. Infrutuoso, veja a palavra, ancarpo, sem frutos, digno de uma pessoa que se arrependeu. Então não há um processo de santificação. Muitos ficam apenas na salvação. Eu sou salvo, eu sou salvo. Não, você precisa crescer em santificação. Em atos de piedade, lendo a Bíblia, indo ao templo, se reunindo com os irmãos de fé, crescendo com os dons espirituais e tudo mais, para conhecer cada vez mais Deus e a Jesus Cristo. Ter pleno conhecimento de Cristo, crescer. Onde se aprende isso? Nessa reunião dos irmãos, chamada igreja, que nós nos reunimos para edificar os outros em amor e a si mesmo, para crescermos no conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Você precisa da ajuda do Espírito Santo, não só dos irmãos, mas todos os irmãos cheios do Espírito Santo vão acrescentando aquela condição da fé que nós professamos e confessamos, acrescentamos as virtudes que Pedro falou, até o contexto do amor, e que seja amplamente aberto agora o reino de Deus para que a gente possa compreender que nós somos agora embaixadores de Cristo, representantes deles aqui nesse mundo. E o que acontece? Ter o fruto do Espírito Santo é muito importante. Gálatas mostra isso. Ele fala que o fruto do Espírito Santo é o amor ágape, isto é, aquele amor desinteressado. Esse amor ágape, ele gera em você coisas que não há lei.
tipo alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja, lembra que a gente falou, acrescenta virtude, conhecimento, domínio próprio. Quem vai dando isso? O Espírito Santo, Pedro falou. E contra essas coisas não há lei. Então, Gálatas 5, 16 a 25, ele fala que nós devemos andar em comunhão com o Pai, com o Filho e também com o Espírito Santo. E o que é mais interessante, ele fala assim, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. É sobre isso que eu falei para vocês lerem Pedro. Eu quero que você dê uma caminhada agora até Pedro. Eu gostaria de ler alguns versículos iniciais. A carta de Pedro, 1 Pedro, o capítulo 2, o versículo 1. Vamos dar uma chegadinha até Pedro, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: despojando-vos, portanto, despojando-vos de toda maldade e dolo de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Veja o que a boca fala, maldicção, maledicências, maldicção. Nós temos que ser bendictos, falamos bendição, abençoamos. E aquele que diz, nesse sim da bênção, amém, recebam aquilo que já foi dado como uma promessa de Deus, e não maldictos, porque do coração do homem é que saem esses problemas. A boca fala do que está cheio. E já vimos que o coração do homem é muito enganoso. E ele diz, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento desta salvação, para essa salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. A bondade de Deus e a misericórdia de Deus é que nos leva ao contexto do arrependimento e da conversão, queridos. Vamos parar aqui nesse versículo 3. Depois nós vamos continuar outro ponto que Eclesiastes fala e nós vamos dar continuidade depois nesse pontozinho. Vamos então considerar um pouquinho. Então, eu quero dizer que os frutos do Espírito Santo não tem nada a ver com os dons, presta bem atenção, com os dons e os talentos naturais. Os dons espirituais e o talento natural não tem nada a ver com os frutos do Espírito Santo. O fruto de uma árvore é a essência do interior dela, que brota a semente que foi colocada nela. Se é Adão que está em nós, a maledicência vai aparecer na boca. Não pode sair de uma fonte coisa doce e coisa amarga. Mas se o Cristo está em nós, da boca vai proferir o que está cheio, o quê? O coração. Então, é uma semente que foi colocada em nosso coração. Então, falando quanto à semeadura, nós, como lavoura, como semeadura, eu estou falando. Assim, nós temos que lembrar que esses talentos naturais que nós temos, e os dons espirituais, que fala lá em 1 Coríntios 12, que recebemos, que é dado pelo Espírito Santo, desde o amor, ágape, até os dons necessários para a edificação da igreja, os ministérios que nós recebemos, não são frutos, não são frutos. Os frutos, eles são, como nós vimos, alegria, paz, longanimidade, bondade, perseverança. Esses são os frutos que são brotados a partir da semente Cristo colocado em nosso coração. Portanto, para que os frutos aconteçam, nós vimos 1 Pedro 2, de 1 a 3. Despoja do quê? Das maldades, maledicências, da hipocrisia. Tira isso daí de você e deseja ardentemente, como uma criança recém-nascida em Cristo, o verdadeiro e genuíno leite espiritual. Para que vocês tenham a experiência, lembra que nós falamos? Para que experimenteis com a boa, agradável e perfeita vontade, que você tenha essa experiência de que o Senhor é bondoso. Você sabendo que Ele já te amou quando te formou, Ele te amou, mesmo você afastado dele, Ele continuou te amando.
E agora ele vem, morre por você, ele te regenera, ele morre no teu lugar. Isso aqui mostra tudo que Deus já fez por nós. A bondade de Deus e a misericórdia de Deus, graciosamente, é que me leva e que te leva a esse arrependimento. O que é o arrependimento? A palavra é metanoia. É uma transformação na nossa mente, lá na nossa alma, de que nós andávamos afastados de Deus, como aquele filho pródigo, que não queria ficar perto de Deus, pegou a vida e gastou no mundo. Depois ele voltou e Deus aceitou. E também daquele filho mais velho, que falou que queria ficar com o pai religiosamente, mas na realidade ele queria um cabritinho só, tinha interesse no pai. E o que é mais interessante, não aceitava o irmão. E foi embora depois, porque rejeitou o pai. Então Colossenses 1,10, fechando assim por causa do tempo, Paulo pede para o salvo por Cristo frutificar em toda boa obra, praticando o bem, toda boa obra, com frutos dignos de arrependimento. Esse arrependimento por ter vivido afastado da sua comunhão com Deus e agora reconciliados por Cristo com Deus. Lembre-se, você foi semeado de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, viva e eficaz, Cristo no seu coração. Já não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. Então você é um jardim, uma lavoura cultivada pelo Pai. Você estava morto espiritualmente. Jesus Cristo, pela sua obra vicária, redentora, ele faz com que você agora volte a se reconciliar com Deus, perdoa os teus pecados, e depois ressuscita a tua alma e o teu espírito que estavam mortos, ressuscita para ser uma nova criatura, que traz agora a imagem e semelhança de Cristo, como nós já falamos, 1 Coríntios 15, 48 e 49. E que você não foi só chamado para crer em Jesus, mas você também foi chamado para padecer por Ele. Filipenses 1, 29. Agora eu quero fechar a frutificação para ir o que é ser uma casa espiritual que Salomão fala. Então vamos lá. Você como trigo que foi semeado, palavra de Deus, como um Cristo que está no teu coração, você será, presta atenção querido, você será um que vai produzir trigo. E você vai ser como trigo triturado, porque você vai padecer por Cristo, você vai ser triturado. Ele disse, se eles me perseguiram a mim, eles vão perseguir também a vocês, o mundo vai perseguir. E triturado para quê? Para virar farinha, para virar alimento para outros. E também você aproveitar esse trigo que nasceu em você, uma parte como alimento, para te sustentar, o pão, Cristo, mas também para fazer com que haja uma nova semeadura. Então, crie, por isso falei. E a tua vida passa a ser essa expressão de amor, de trigos que vão expressar aquele trigo Cristo. Então, por isso você é chamado cristão, um pequeno Cristo. Se você permanecer enxertado na videira, Jesus em João, no capítulo 15, versículo 1 e 2, ele fala, meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira. Se você estiver enxertado e permanecer em mim, você é um ramo dessa videira. Você é parte do meu corpo. E você vai produzir uva. E ao produzir uva, eu quero dizer para você que você vai ser pisado pelo mundo, pelas circunstâncias do mundo. Você não vai ter só a graça de produzir a uva, mas você vai ser pisado para produzir vinho, para trazer alegria, para trazer contentamento e para trazer vida para outras pessoas. Enxertado na oliveira verdadeira, isto é, no Espírito Santo, e não no zambujeiro, não numa oliveira brava, não no contexto de uma espiritualidade fora da verdadeira oliveira, do verdadeiro Espírito, e o único Espírito que existe, que é o Espírito de Cristo, Espírito Santo. Romanos 10, 11 mostra claramente, você vai produzir azeitona, e Deus não quer azeitona, Deus vai prensar você, querido, vai prensar para sair de você o óleo e o azeite. Para quê? Para ser a luz do mundo. E para ser a essência daquilo que unge e abençoa as pessoas. Como a figueira,
Israel era a representação de uma figueira, como povo de Deus. Você, como uma figueira, vai produzir figos. E você sabe que o figo, fala na Bíblia que o figo amassado serve como um emplasto para curar feridas. E o figo não só serve para isso, ele também dá doçura na vida. É bom ouvir a palavra de Deus, mas diz João, é amargo quando você come essa palavra e ela vai para o teu estômago, ela participa de você e você se torna parte dela. E ele falou, como eu fui perseguido, disse Jesus, vocês também serão perseguidos. E nós, como o corpo de Cristo agora, parte do Israel espiritual de Deus, você será esmagado como um figo para curar feridas de alma e de espírito de outras pessoas e dar sabor e doçura à vida, não só sua, mas também para outros. Lembre-se, você foi chamado não apenas para crer em Jesus, diz lá em Filipenses 1, que nós já lemos, mas você foi chamado também para padecer por ele e expressar as suas virtudes em amor ágape, desinteressado. Agora Salomão continua no capítulo 3, o versículo 3. Há tempo de matar e tempo de curar. Aí você fala, tempo de matar o quê? O velho homem. Despojai-vos. Lembra? Despojai de tudo aquilo que é o velho homem. E o que ele fala? Como você nasceu de novo, beba do genuíno leite espiritual, da palavra de Deus e também do Espírito Santo, que vai trazer vida para que você planifique esse contexto na sua vida. Então, entre o matar e o curar, é interessante, se for uma árvore, como é que você mata uma árvore? Cortando. E o que acontece com uma árvore? Ela brota de novo, e ao brotar ela regenera. Mas pensando agora numa outra condição, você sendo agora algo que está vivo, mas na realidade se fala tempo de matar. Matar o quê? Aquele velho homem. Olha que coisa incrível. Você vai perceber que o Pedro tinha aceitado Jesus Cristo. Era uma pessoa transformada. E o que é mais interessante, ele teve uma visão, uma revelação. E Cornélio também teve uma visão. E os dois precisavam se encontrar para aparar algumas arestas. O Cornélio fazia o bem sem discriminar ninguém, sem fazer acepção de pessoas. A todos ele gostava. Mas ele não tinha o Cristo. Aí vem uma visão de um anjo e fala para ele, Cornélio, Deus ouviu e viu o que você está fazendo com a sua vida. É muito bom, mas falta Jesus Cristo ainda na tua vida. Chama Pedro, que tem Jesus Cristo na vida. E eu preciso acertar umas coisas com ele, porque na realidade ele está fazendo acepção de pessoas. E aí o que acontece? Cornélio teve uma visão e o Pedro também teve uma visão na hora do almoço. Atos capítulo 10. E aí aparece uma visão para Pedro de um cestinho que vinha como se fosse um paraquedas com todos os animais impuros da terra. E o livro de Levítico, não dá para a gente gastar muito tempo aqui, vou sintetizar. Ele fala no capítulo 11 de animais que são puros e impuros. E o judeu tinha, naquele contexto literal da palavra, é claro, caminhando pelo deserto, comer um porco não presta, não faz bem numa temperatura desértica. Mas ele está falando muito mais do que simplesmente o contexto de comer uma carne de porco ou de um animal que mimetiza, ou um lagarto, um crocodilo, ou de um bichinho que vive com 4 pés, mas na realidade não rumina e não dá testemunho, casco fendido. Então ele está fazendo uma descrição lá no livro do sacerdote. Levítico é o livro do sacerdote. Não era para o sacerdote ver o que podia e o que não podia comer literalmente, não. Naquele momento, servia literal para o deserto, pela temperatura, pelas condições, por aquilo que vocês encontrariam no deserto. Ele falou, algumas coisas vocês vão comer, outras não. Mas ele está falando muito mais com discernimento espiritual. E quando a gente passa a entender isso? É quando vem esse lençol com um cestinho cheio de bicho impuro, e vem Deus e fala para Pedro por 3 vezes, levanta-te Pedro, é egeiro, ressuscita, mata e come. 3 vezes fez isso e aquilo lá recolheu depois. E Pedro entendeu que aqueles homens que vieram chamá-lo para falar para Cornélio a respeito de Jesus, era importante para ele entender que ele estava fazendo acepção de pessoas. Em Atos, no capítulo 10, ele mostra claramente, Deus me mostrou
que eu, como judeu, não queria me relacionar, tocar e muito menos comungar, isso é comer, ter comunhão com pessoas outras que não são da condição judia ou judaica, israelita. Eu nunca comi nada impuro, Senhor. As outras pessoas são impuras, eu nunca comi nada, eu nunca tive comunhão com esse tipo de pessoa. Ele falou, você está fazendo o julgamento. E eu não falei isso, eu falei para você ir levantar da tua condição religiosa judaica fechadinha, matar esse contexto que você tem discriminatório dentro de você mesmo. Esse é o sentido de matar. E curar você também, para não mais fazer acepção de pessoas, porque em Cristo Jesus foi quebrado o muro de separação. Não há mais um contexto entre judeu e gentil. Agora é uma coisa só, igreja. Antigamente falavam cada um a sua língua, agora todos com o Espírito Santo falam uma língua só. E haverá um dia um só rebanho e um só pastor, e todos seguirão a Jesus Cristo. Isso é a propositura de Deus, e assim acontecerá. Então, matar e curar, ele estava falando aqui que é necessário na nossa vida que a nossa casa espiritual, isso é, o nosso corpo, carne, alma e espírito, estava uma casa destroçada. E agora ele quer restaurar essa casa, que somos nós, porque nós temos o Espírito de Deus, que nos deu a vida, que nos fez alma vivente. Só que estava tudo, o espírito morto, e a alma sofredora, sem o conhecimento de Deus, sofrendo e vivendo o contexto apenas da carne. Então agora ele quer restaurar, presta atenção, queridos, a casa espiritual que Deus fez para em nós habitar como um santuário do Espírito Santo. Então ele tem que arrumar primeiro a nossa casa. Presta atenção. Então há tempo de matar e curar. Entre matar e curar, há tempo de ressuscitar espiritualmente. Foi o que Jesus veio e fez em cada um de nós. Nos ressuscitou espiritualmente. Nós estamos mortos espirituais. Ressuscitou. E aí, ele é o pastor e bispo agora das nossas almas. Ele está cuidando das almas daqueles que deixam ser cuidados. Está lá em Pedro. Então, com o caso espiritual, 1 Pedro, capítulo 2, 4, 5, eu quero que você vá agora de novo para Pedro, que eu pedi para que você desse uma lida para que a gente pudesse adiantar por causa do tempo. Ele diz assim, a partir do versículo 4, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, quem é essa pedra que vive? Jesus Cristo. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Quem é essa pedra que ele está falando aqui? Jesus Cristo. Também vós mesmos, como pedras que vivem, está vendo? Ele não está falando que somos tijolos, conformados com as coisas do mundo e com a terra. Não. Ele está falando que nós somos pedras para serem trabalhadas, polidas, esculpidas. Sois edificados casa espiritual, está vendo? Então, antes de ser santuário para o Espírito Santo, ele tem que purificar alguma coisa em nós, para sermos casa espiritual. Restaurando a nossa vida espiritual é o que ele vai fazer na sequência. Está vendo? Frutos, para ver uma vida. Frutos, depois casa espiritual, depois santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode habitar numa casa que não está limpa e nem purificada. Presta atenção que Salomão vai falar e o que ele está falando aqui em Pedro. Acompanha. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Então nós temos várias vocações. Vocação de filho, vocação profética, mas nós também temos a vocação que é celestial. Temos a vocação, o que ele diz aqui? Sacerdotal. Por isso que lá em Apocalipse 1, 5, 6, ele diz que ele nos comprou, Jesus, com seu sangue, para sermos reinos e sacerdotes para Deus e seu Pai. E agora ele continua. A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Como você vai oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Na santificação, queridos, como nós falamos. Dando graças em tudo, em Cristo Jesus. Por intermédio de quem? Jesus Cristo. Está vendo como é tudo que nós já falamos, queridos? Deixa o Espírito trabalhar. Pois, isso está na Escritura. Eis
que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Que coisa maravilhosa nós entendemos a importância de Jesus Cristo para a nossa vida, revelação de Deus. E ele fala mais: para vós outros, portanto, os que credes em Cristo, é preciosa essa pedra, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Quem são os construtores que rejeitaram? Todos aqueles do Antigo Testamento que, se achando senhores do conhecimento, da vida, queriam ensinar as pessoas, e eram cegos, que estavam levando outros para cair junto com eles. Pedra que os construtores rejeitaram. Quem são os construtores? São os construtores de vida, queridos. São todos aqueles que fazem com que a gente possa ter vida. Rejeitaram Jesus Cristo. Se você rejeitar Jesus Cristo, como é que você tem um fundamento de Jesus? E como é que você pode dar vida? Não tem. Então os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. E aí ele conclui: pedra de tropeço e rocha de escândalo, de ofensa. São esses que tropeçam na palavra de Deus, que é Cristo, sendo desobedientes para que também foram postos. Veja o fechamento agora, queridos, que eu estou fechando por causa do tempo. Vós, porém, sois raça eleita. Veja, sacerdócio real. Você é um sacerdote. Mas para você ter o templo agora em você, que eu vou falar domingo que vem, que não vai dar tempo hoje, você tem que ter a tua casa espiritual restaurada. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes. Tá vendo? Se você apenas crê em Jesus, salvação, mas não tem acrescentar de virtudes de Cristo, do conhecimento de Cristo, você continua vivendo apenas a religião, sem praticar a justiça com amor, com verdade, uma fé sem hipocrisia, não vai ter esse amor. E aí ele fala: a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Volta para Eclesiastes, querido, para nós encerrarmos. Aí ele diz assim: tempo de matar e tempo de curar. Quem? Aquela condição do velho homem. Para curar e ser uma nova criatura. Mas agora presta atenção. E há tempo de derribar e tempo de edificar. Entre derrubar uma coisa e edificar naquele mesmo lugar outra, o que você tem que fazer, querido? Se você derruba uma casa, não vai encher de entulho? Como é que você pode construir alguma coisa em cima de entulho? Você não constrói. Então, entre derrubar e edificar agora, casa espiritual e um lugar para a morada do Espírito Santo, como um templo, santuário do Espírito Santo, você tem que limpar a tua vida, você tem que purificar a tua vida. E quem vai fazer isso? O Espírito Santo. A palavra de Deus. É isso que ele está falando e começou a falar lá em Pedro. Despoje dessas coisas e se alimente de outras e cresça para que você possa produzir frutos dignos de arrependimento. Telesfório, que significa um fruto que seja pleno, que tenha uma semente plena, madura, completa, que aonde ela cair, produz novos frutos. Senão você fica com um fruto que nasce, mas fica verde e apodrece. Não tem significado nenhum, porque falta o conhecimento maior de Deus. Presta atenção aqui. Entre o derribar e edificar, ele está falando a respeito do quê? Limpar. Você tem que limpar a tua vida. Por isso que ele vai falar de casa espiritual. Ele escreveu aqui em 1 Pedro 2, de 4 a 5 a respeito disso. Para que o Espírito Santo possa habitar. Assim lemos em Eclesiastes esse contexto de derribar e de edificar. Tempo de limpar o entulho, purificar o lugar onde será construída a morada do Espírito Santo. Embora o pecado original já tenha sido tirado, queridos, perdoado, removido da sua vida, da minha vida, isto é,
O eu, presta atenção, estou terminando. O eu, a minha alma. Agora o que tem? Torna-se uma casa limpa, queridos. Uma casa vazia, adornada. E o meu eu, que estava dando lugar para Cristo que entrou, agora está fazendo o seguinte, está produzindo flores, ornamentada, está bonita. E aquele espírito, o espírito mau que estava em mim, que me estava levando a viver escravo no mundo, ele sai e vai procurar descanso. E disse Jesus que quando ele sai para procurar descanso, ele não acha descanso. Até o espírito maligno quer achar descanso, vai para lugares áridos para achar o descanso. Ele sai dessa casa porque quem entrou nela foi Cristo. Você aceitou e deixou Cristo entrar. Mas a tua casa tem compartimentos. Eu vou continuar falando isso domingo que vem. E nesses compartimentos nós precisamos entender que Cristo vai tomar conta de tudo, porque ele vai entrar e você vai estar lá juntamente administrando com ele a tua vida. E o que é mais interessante, ele diz, e aí o que vai acontecer com você? Vai acontecer que Jesus fala em Mateus 12, 43 a 45, perdão. Mateus 12, 43 a 45. E Lucas 11, de 24 a 26, que o estado daquela pessoa em que Jesus, quando entrou nele, quando ele professou, o Senhor é meu Senhor e Salvador, ele se tornou apenas um religioso sem a compreensão do processo da santificação. Ele está livre. Ele recebeu a salvação. Ele professou. Aí ele começa a ser igreja. E para ser igreja, ele se torna um religioso para conviver com os irmãos que também aceitaram a Jesus. E o estado de Jesus, daquele indivíduo que o Cristo entrou nele e o mal saiu dele, a casa fica vazia. E essa é a estratégia de Satanás. Ele fala que agora ele entra naquela casa, isso é na vida daquela pessoa, daquele religioso, vamos chamar assim, que é o convertido, mas não convencido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não estava dirigindo ele, porque ainda não tem um lugar para o Espírito Santo, precisa ser limpo o lugar, precisa ser edificado, uma casa espiritual, agora edificado um lugar sagrado nessa casa, para o Espírito Santo habitar. Então a tua casa espiritual ainda está desarranjada, a tua alma não está muito legal, está cheia de dúvida, cheia de problema. Presta atenção, estava convertido sim, tinha aceitado a Jesus, se converteu, falou, vou sair, vou mudar, não vou fazer mais isso, não vou embriagar, não vou beber, não vou matar, não vou roubar. Começou um monte de coisa legal, moral, mas entrou por um processo dogmático, queridos, e não ficou livre. Ficou preso num outro sistema, sai de um aquário e entra para outro, sai de um mundo e entra para um outro mundo pior. E Jesus fala que quando a casa ficou varrida, como não estava o Espírito Santo lá, o Cristo entrou, o mal saiu, agora, sem o Espírito Santo, vazia, adornada, varrida, limpinha, aquele Espírito saiu, diz que volta. Presta atenção, queridos, deixa o Espírito trabalhar. Volta e traz consigo 7 espíritos piores do estado daquele cara que foi, um dia aceitou Jesus, mas não compreendeu o processo da santificação e da comunhão. Ficou só com a salvação. Tô salvo. Presta atenção, queridos. Deixa o Espírito trabalhar na tua vida, querido. É um religioso convertido, mas não convencido pelo Espírito Santo. Se torna pior o seu estado antes de aceitar Jesus Cristo. Está lá, só você ler Mateus 12, 43 a 45 e Lucas 11, 24 e 26. Porque o Espírito Santo diz que ele vem para convencer o mundo, isto é, o homem, do pecado, porque não creem nele plenamente, da justiça, porque ele vai para o Pai e ninguém mais o verá, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. O homem arrependido, convertido, é convencido pelo Espírito Santo, aí o Espírito Santo já está agindo. Ele arrumou primeiro a sua casa espiritual, porque ele é um ser espiritual, para depois edificar um lugar, santuário do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou assim, derruba esse templo e em 3 dias eu edifico. Ele estava se referindo ao corpo dele. Então, o nosso corpo é uma lavoura para frutificar. O nosso corpo é uma casa espiritual, para ter uma relação com o Criador.
E o nosso corpo é um santuário, queridos, santuário, para expressar na unção do Espírito Santo a comunhão e poder falar com Deus. E nós vamos continuar isso no domingo que vem. O homem arrependido, convertido e convencido pelo Espírito Santo, sobre a pessoa de Jesus Cristo e sua obra vicária, o tem agora como um sumo sacerdote, que entrou, rasgou o véu e permite agora a gente entrar na íntima comunhão com o Pai. E aí, ele sendo o que nos compra para sermos reinos e sacerdotes, Apocalipse 1:5, permite agora que nós possamos ser sacerdotes dele. Razão de Pedro, na sua carta, em 1 Pedro 2, versículo 9, diz o seguinte: mas vós, porém, sois edificados sobre a rocha, pedra, que os construtores rejeitaram. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vocês não eram povo de Deus, mas agora sois povo de Deus e alcançaste a misericórdia. Tendo essa consciência para com Deus, compreendendo Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, nós vamos agora continuar domingo que vem falando sobre nós como casa espiritual. E como diz Eclesiastes, falando, precisamos agora derrubar e também edificar. Entre esses dois espaços nós precisamos limpar e purificar o lugar onde o Espírito Santo vai habitar, a fim que a gente possa oferecer sacrifícios, como diz Pedro, espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2:5, a fim de oferecer sacrifícios, sacro ofícios, vivos, espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Como casa espiritual, você vê, ouve, percebe todas as coisas, e sobre isso eu vou dar continuidade, sobre casa espiritual, e um lugar nessa casa espiritual, onde há um lugar de um santuário, de um sagrado, onde o Espírito Santo habita em cada um de nós. Vasos de barro com uma riqueza insondável, como lavoura de Deus, casa espiritual e sacerdócio real, porque em nós habita o próprio Deus. Amém, queridos? Até domingo que vem. Amém. Se você começou a assistir depois do início, volta lá para o início, que é incrível. Eu não sabia o tema, o que o Michel ia falar, mas eu falei, ele atrasou para chegar e eu falei exatamente o que ele pregou. Então, isso é o Espírito Santo falando Amém. Conosco. E como é maravilhoso a gente experimentar, né? Que Deus é bom, que o Espírito Santo habita em nós. É através dessas coisas que nós entendemos que realmente o Espírito Santo age através de nós. Amém. Glória a Deus. Nós estamos encerrando o nosso culto. Vamos orar. Se você tem algum pedido, alguma necessidade, esteja colocando agora diante de Deus. E Deus é bom, Deus é misericordioso e Ele ouve a sua oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esses momentos passados em comunhão mais íntima com o Senhor, meditando na tua palavra, recebendo os teus ensinamentos. Amém. Recebe essa vida que está ouvindo, esse pedido, essa necessidade, essa oração que essa pessoa está elevando a ti. Amém. Recebe também as nossas vidas, ó Deus. Enche-nos com o teu Espírito Santo. Limpa cada dia a nossa casa espiritual, Pai, para que o Senhor possa viver plenamente em nós e que assim possamos frutificar. Obrigada, amado Espírito Santo, por
estar sempre conosco. Sim. Obrigada, Senhor. Atua em nossas vidas e livra-nos de todo mal, que nunca o mal possa vir e encontrar a nossa casa varrida, adornada e sem a tua presença. Sim. Mas que nós sejamos cuidadosos Sim, ao edificar a nossa casa e enchê-la com a tua presença. Amém. Porque assim o mal nunca poderá entrar. Sim, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo. Abençoa cada um de nós. Sim. A cada um que pede as nossas orações, ou aquele de quem nem sabemos, mas que precisa de um consolo, de uma fortificação espiritual, Pai. Tem misericórdia, alcança essas vidas. E principalmente, Senhor, pelo nosso planeta, que o Senhor tenha misericórdia do ser humano e que alguns sejam alcançados, porque nós sabemos que todos não serão, mas que pelo menos muitos sejam alcançados pela tua salvação. Amém. Oramos, louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.